paz do Senhor a todos. Bem-vindo ao Viva Jovens. Tá, vamos lá no versículo Mateus, né? Mateus capítulo 1, versículo 2. Vamos lá. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Então, aqui Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Veio de uma forma milagrosa, né? Para nos mostrar que Ele é Filho. É o Filho de Deus, nosso Salvador. Ele é o único que pode salvar e fazer um milagre em nossas vidas. Basta abrir os nossos corações. Vamos orar agora, gente? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, que o Senhor venha falar conosco através da palavra, que venha ser edificado nosso coração, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, que a gente não venha embora da mesma forma que viemos, venha mudar nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, passo para o louvor. Amém. Amém, igreja, boa noite a todos. Você está aí, irmão? Olha para o seu lado, veja quem está aí do seu lado aí. Cumprimenta esse irmão, fala, bom encontrar você neste lugar, meu irmão. Vamos adorar ao Senhor nesta noite com alegria? Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Diga para ele, tu és a minha luz, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação. E a ti se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Vamos declarar isso para ele. Tu és santo, tu és digno de louvor. Diga para ele, só em ti, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vives lá e um dia voltarás. Eu sei, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
Levante suas mãos para os céus e adore Ele. Vamos, igreja, libera o seu melhor para Ele nessa noite. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que Ele está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Só em Ti, só em Ti confiarei, e eu nada temerei, em frente eu irei, Ele está, e um dia voltará do céu, Ele vem, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia. Vamos declarar para Ele, vem Jesus. Te adoramos. Diga isso para Ele. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor. Vamos aumentar no nível. Vem Jesus, diga Maranata. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que Ele está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Ele vem do céu pra nos buscar. Oh, te adoramos, Senhor, ansiamos por esse dia. Aleluias. Quantos já estão com saudades de casa, meu irmão? Aleluias. Nós vamos declarar nesta noite: volta logo, Jesus. Igreja, como nós estamos vivendo a cada dia que se passa uma nova notícia, a cada dia que se passa uma nova tragédia, um novo pecado, uma nova forma de errar. E cada vez mais nós percebemos o quanto nós somos dependentes de Jesus. Porque quando nós tentamos levar a vida do nosso jeito, com a nossa força, nós somos muito limitados. Vai chegar um momento que nós não vamos conseguir, e então nós nos lembramos do nosso Deus, que por muitas vezes Ele está esquecido dentro de nós. Muitas vezes nós estamos apenas acostumados a vir para cá, um ambiente tão gostoso como esse. Mas quando saímos deste lugar, é o momento de nós colocar então em prática aquilo que nós ouvimos aqui, aquilo que nós aprendemos aqui.
Quando as adversidades vierem, quando nós sairmos por aquela porta, quando a luta vier ao nosso encontro, esse é o verdadeiro momento de nós mostrar para Deus, não para as pessoas, para Deus, o quanto nós confiamos nele, o quanto nós o desejamos por mais da presença dele. Aleluias. Se fez carne na terra desceu, operou muitos milagres, era mesmo filho de Deus, morreu numa cruz, mas ressuscitou, Ele está vivo, vivo.
Declare isso pra Ele. Erga sua voz. Mas volta logo, Jesus. O céu é o meu lar, o céu é minha morada. Você pode aplaudir a Jesus aí, meu irmão? Oh, aleluia! Maravilhosa graça. Aleluias! Vamos declarar que a maravilhosa graça do Senhor nos alcançou. Vamos lá, vamos fazer um ensaio aqui na nossa abertura aqui. Quero convidar você, irmão. Olha pro irmão que está do seu lado aí, pergunta para ele: você já aqueceu a voz aí, irmão? Tô achando você mais ou menos, né? Meia boca ainda. Ei, quem já gritou com a esposa hoje em casa? Quem já gritou com o marido em casa aí? Presta atenção. Agora é o momento de você entregar o seu melhor para Deus, irmão. Vamos lá? Aleluias. Cante comigo isso. Maravilhosa graça, teu amor que não falha. E o que Ele fez? Tomou o meu lugar, levou a minha cruz. A dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. Aleluia! Chama o nome do Senhor. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. Diga: a terra treme com sua voz e nos deixa maravilhado. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, diga aí, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. Quando se sentem livres do Senhor aí, aleluia! Declare pra Ele: és quem traz paz, és quem traz paz aos caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Ele reina em justiça, reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. Somos livres em Ti, Senhor. Declare pra Ele: digno é o Cordeiro de Deus. Cante isso aí. Digno é o Cordeiro de Deus. Só marquei, meu irmão. Digno
polêmica, morte. Quantos querem isso? Ele é digno, polêmica, morte. Quero ver só o coral, a igreja cante pra ele. Digno, polêmica. Segura um pouco aí. Ele é digno, polêmico, todos juntos. Digno, polêmico de Deus. Digno, polêmico, a morte ele venceu. Cordeiro de Deus, digno Cordeiro, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, o sangue me salvou, a dívida pagou. Eu canto porque hoje livre sou. Somente os livres. Levante suas mãos para os céus e adora o Senhor nessa noite com alegria. Somos livres em Ti, Senhor. No seu coração, igreja. Aleluia. Minhas lamparinas, elas estão acesas só para Ti, Jesus. Meu amado, nós Te desejamos mais que tudo, Jesus. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos Teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te. Quantos estão esperando por esse dia? Convide Ele, vamos dançar, Senhor. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos Teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir. Convide Ele aí, meu irmão, entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei
dele, diga: tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo, que era lindo assim, meu noivo esperado. Onde está a noiva apaixonada? Podes morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Podes morar aqui, podes morar aqui. Oh, podes morar aqui, Senhor. Queremos te todos juntos como igreja do Senhor, como coral vivo que vai morar no céu. Maranata, hora vem. Diga isso pra ele aí. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga o céu e desce. Oh, Maranata, hora vem. Diga. Maranata, hora vem. Rasga o céu e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga o céu e desce. Ele vem. Maranata, hora vem. Oh, ele vem. Rasga o céu e o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, e ele ama, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, e ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, e ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Levante seus nossos céus lá em cima. Ele está nesse lugar, igreja. É por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos adorando a um Deus que está morto, pendurado numa cruz, mas nós estamos adorando alguém que é todo poderoso, o leão da tribo de Judá,
O Yeshua está nesse lugar. Ele vem. Diga para ele isso. Yeshua. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém, onde estão a noiva apaixonada por ele. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, Yeshua, oh, Yeshua, oh, Yeshua. Pode aplaudir a Jesus bem forte, celebrando ao Senhor com alegria. Agradecemos por essa oportunidade, mais uma vez. Sempre um prazer estar neste lugar. Amém. Boa noite, meus irmãos. Sentem-se. Glória a Deus. Prazer estar aqui novamente com mais um capítulo da nossa série de pregações sobre os 7 pecados capitais. Oh, glória. Mas eu entendo, né, que o nosso culto ele é dividido em 2 partes, como se é um culto, né, mas a gente divide em 2 partes. Nos louvores é a gente se dirigindo a Deus, né? Com a nossa adoração, com o nosso clamor, reconhecendo Ele quem Ele é, os atributos de Deus sendo evidenciados nos louvores de Cristo, e a gente colocando todo o nosso prazer nele, na nossa voz. Na hora da pregação é Deus falando com a gente. Aí é hora de a gente aprender alguma coisa com Deus. Eu acho que a pregação, quando ela é uma bênção, é aquela quando você aprende algo. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. É aquela quando você aprende alguma coisa. Então, irmãos, evangeliquez falando, é céu na terra na hora do louvor. Na hora da palavra, é relho nas costas. É difícil, né? Porque na hora do louvor é bom, né, mano? Todo mundo canta contigo. É aquela. A inveja de quem canta. Ninguém gosta de quem prega, mano. Mas a gente tem que aprender com a palavra de Deus. E a palavra de Deus não vem para nos exaltar, vem para nos humilhar, né? Mostrar quem nós somos. E quando a gente é moldado por esses ensinos, é que a gente começa a experimentar um pouco mais de Cristo, porque é sendo moldado pela palavra dele, é sendo mudado, que a gente começa a parecer um pouco mais com ele, começa a se relacionar com ele de uma forma mais próxima, começa a realmente sentir quem é Jesus. Então eu acho que a palavra, né, hoje a palavra foi boa, top, hoje foi uma bênção. É aquela que às vezes machuca mesmo.
Tem a palavra que conforta, né? Mas na maioria das vezes nós precisamos aprender algo. Até quando a palavra ela é uma palavra de conforto e consolo, ela é uma palavra de ensino. Porque geralmente, quando é uma palavra de conforto, ela vem nos dizer que nós não estamos devidamente confortáveis em Deus. Quando é uma palavra de consolo, que ela vem nos incentivar a colocar todas as nossas necessidades em Deus, porque Ele é um Deus que supre, a gente ainda reconhece em nós, na gente, o pecado de não nos apoiar totalmente nesse poder, nesse amor, nesse conforto. A gente pensa assim: Deus, me ajuda a ser assim. Me ajuda a realmente encontrar consolo na Tua presença, a realmente encontrar conforto no relacionamento contigo, realmente colocar e depositar todas as minhas esperanças nas Tuas promessas somente. Mesmo quando a palavra é uma palavra de promessa, de bênção, de conforto, a gente ainda encontra falha na gente, porque a gente não deposita nele, e somente nele, todas as nossas esperanças. Irmãos, o pecado da gula fala sobre isso. A gula fala sobre a gente colocar os nossos desejos, as nossas esperanças, e se sentir confortável na satisfação de um desejo. Por isso eu escolhi esse texto de Filipenses capítulo 3 e versículo 19. A gente aprendeu que os 7 pecados capitais, eles são uma série de pecados que dão origem aos outros principais pecados. Capital vem da palavra latina caput, que significa principal. Então são os pecados que geram outros pecados. É a raiz de vários outros pecados. Então até agora a gente estudou o orgulho, a inveja, a preguiça, a ira e a avareza. E hoje a gente vai ouvir sobre a gula. A ideia é que cada pecado desses, existe uma virtude que se contrapõe a ele. A gente viu que o orgulho, a virtude é a humildade. É como se fosse um antídoto. A inveja, a caridade, a preguiça, a plenitude, a ira, a resiliência, a avareza, a generosidade. E hoje a gente vai ver a gula, que a virtude que se contrapõe a esse pecado é a moderação. A moderação. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Filipenses capítulo 3, 19 fala sobre o pecado da idolatria. Olha o que ele diz, no versículo 17, vamos começar. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Por como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Paulo está alertando de alguns que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E agora ele fala sobre as características desse. Ele fala que o destino deles é a perdição. E quem é o Deus deles? O estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. É incrível que quando Paulo quer falar de pessoas que são inimigos da cruz de Cristo, e que o destino dessas pessoas são a perdição, Paulo vem falar de um pecado que tem se tornado tão comum para nós, tão normal, porque a gente criminaliza alguns pecados e meio que normaliza outros, né? Prostituição, nem pensar. Orgulho precede a queda. E a gente vai criminalizando demais alguns pecados, não que não seja errado, todo pecado é crime mesmo, crime contra Deus, mas vai normalizando outros. Dá um púlpito para um mentiroso, nem pensar. Dá um púlpito para um adúltero, Deus me livre. Dá um púlpito para um orgulhoso, não, nem pensar. Prostituta, na igreja, nem pensar.
Um guloso? Talvez. E a gente vai passando pano, como diz a nova geração. A gente vai passando pano para alguns pecados. Mas Paulo usa esse pecado para caracterizar aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Gula, por definição, meus irmãos, significa comer mais do que eu deveria ou mais do que eu preciso. A gula é um desejo insaciável por comida, muitas vezes em excesso. Talvez, falando assim, você pode pensar: eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não como tanto assim, né? Nem como demais, até magrinho eu sou. Faço dieta, né? Só iogurte natural. Minha mulher comprou uns iogurte natural lá, que misericórdia. Não é bom. Dali não foi feito por Deus. Foi Deus que inventou aquilo ali. É ruim. Eu sou inimigo da Kiane. A Kiane fica tentando incentivar as pessoas a comer coisa boa e eu fico desmotivando. É de chorar. Ele é considerado um pecado na tradição cristã devido ao sentimento, importante isso, de satisfação excessiva pela comida. Não é só o fato de comer demais. Não é só o fato de comer bastante. É o fato de você encontrar satisfação demais na comida. Não é você comer somente vorazmente. É você encontrar satisfação demais em comer. Existe uma diferença, né? Tem gente que come pouco, mas sente um prazer. É importante exercer autocontrole e moderação na alimentação para manter um equilíbrio saudável. A gente pode encontrar várias referências à gula nas Escrituras, e sempre ela vai estar relacionada às obras da carne. Por exemplo, Gálatas, né? Quando fala sobre as obras da carne, capítulo 5, ele vai dizer ainda que, entre outras coisas, a gula é uma obra da carne, a glutonaria. E, irmãos, para mim, essa pregação é uma das mais difíceis que eu já preguei na minha vida. Mais difícil. Não porque é um assunto complexo, porque eu já preguei outras vezes aqui, né, como nos nossos estudos, assuntos muito mais complicados. Mas que a Bíblia tem um material mais amplo, um vasto material a ser pesquisado. E a gula não tem muita coisa a ser falada. Não tem um texto longo para te se debruçar sobre ele e expositivamente entender esse assunto. Por falta de material, para mim, esse é um dos assuntos mais difíceis a serem tratados. Porque abrange muita coisa. Não é só o fato da comida. Porque eu vou te falar uma coisa, meus irmãos, eu aprendi muita coisa com isso. Porque eu não me considerava uma pessoa gulosa. Mas agora, parece que tudo que falava aqui caía em mim uma luva. Não, era um chapéu perfeito. Foi feito para mim. Parece que ele estava escrevendo e olhando para mim. É complicado. E eu espero que você também se sinta assim. Ao terminar essa pregação, você fala assim: se tivesse um lanche marcado, um churrasco, vou embora comer um pão. Existem algumas características que a gente pode encontrar numa pessoa gulosa. Em primeiro lugar, ela é uma pessoa inconsequente. Porque a pessoa gulosa, ela não pensa, ela não leva em consideração as consequências da quantidade e da qualidade do que come. Por quê? Porque ela não está preocupada com a necessidade, mas está preocupada com o desejo. Ela não compra matar a fome. Ela compra satisfazer um desejo. Ela é inconsequente. Uma pessoa inconsequente não olha para a qualidade da comida.
ela come aquilo que a carne dela deseja. Então ela vai no fast food, como um x-saladão grandão, x-podrão, está tudo para dentro, Coca-Cola, dá vontade, come. Está pouco preocupado com a qualidade daquilo que come. É uma pessoa inconsequente. Come porque é escrava dos próprios desejos. Tem desejo, come. Os mais antigos diziam, mais vale um gosto do que um tostão no bolso. É a desculpa para gastar dinheiro com aquilo que quer, né? Então tem desejo, come. Uma segunda característica, ela é compulsiva. Olha só, ela busca uma fuga para os seus problemas na comida. E aqui a gente tem um problema, meus irmãos, porque falar sobre gula, por que eu acho difícil? Porque eu posso falar de uma forma espiritual, mas existe um problema físico aqui, existe um problema biológico. Tem muitas pessoas que possuem uma doença, que busca a fuga dos seus problemas na própria comida. Existe um nome para isso, que eu marquei, comedor emocional ou comedor compulsivo. É isso, tá certo? Comedor compulsivo. E o que eu estou falando aqui para vocês é que a gula é um pecado, mas também pode ser uma doença. Você precisa de ajuda espiritual, mas também pode precisar de um médico, de uma ajuda profissional. Então nós vamos andar aqui numa linha muito tênue, que vai nos dividir entre o espiritual e o físico. E eu posso cometer erros. Eu posso falar de alguma coisa espiritual e alguém pode estar enfrentando um problema médico aqui, um problema que pode ser solucionado por um médico. Então você fique atento a si mesmo, né? Ao seu comportamento, às suas atitudes, aos seus hábitos. Era essa a palavra que eu queria encontrar, aos seus hábitos. É importante observar que a compulsão alimentar pode ser um problema sério. Agora eu vou ler um relato de um profissional na saúde. É importante observar que a compulsão alimentar pode ser um problema sério e potencialmente prejudicial à saúde física e mental. Se alguém que você conhece está sofrendo problemas relacionados à compulsão alimentar ou comendo emocionalmente, é aconselhável encorajá-lo a procurar a ajuda de um profissional de saúde mental ou nutricional. Eles podem oferecer orientação e estratégias para lidar de maneira mais saudável com esses padrões de comportamento. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque eu não quero ser injusto com algumas pessoas. Porque tem pessoas que podem estar enfrentando um problema e a gente está querendo colocar sobre ela um fardo que ela não vai poder lidar com isso. É a mesma coisa eu querer dizer que a depressão é só demônio, que a depressão é espiritual, e a gente sabe que é um problema, então não é só oração, precisa de um médico. A gente tem que encorajar, a gente não pode rejeitar aquilo que Deus nos deu, que é a ciência, que é a medicina. Mais uma terceira característica. E por que uma pessoa pode, o pecado da gula também pode ser compulsivo? Uma pessoa gulosa pode ter como característica a compulsividade. Porque diante dos seus problemas, se ela não tiver um problema físico, biológico, ela pode estar depositando sobre a comida uma fuga que ela só vai encontrar em Deus. A fuga para um problema que ela só vai encontrar em Deus. Então, antes de você buscar a satisfação ou a solução dos seus problemas na satisfação dos seus desejos, você precisa buscar a solução dos seus problemas na satisfação de um relacionamento com Deus, de um relacionamento com Cristo, de um entender o que Cristo é para você na sua vida. Porque Cristo é para mim muito mais do que os meus desejos. Quando os meus desejos são maiores do que Cristo, eu me torno escravo deles. E eles se tornam os meus deuses. Legal isso? Legal se você não estiver passando por isso. Para quem está enfrentando isso, a coisa é séria mesmo. Uma terceira característica, ele é carnal. A pessoa gulosa é carnal. Ele se alimenta não para a superior necessidade física, que é a fome, mas para alimentar os desejos da sua carne. Come sem se preocupar com a necessidade, mas com o prazer. A pessoa não come porque precisa. Ela come porque deseja. Ela não come porque tem fome. Ela come porque dentro dela há uma busca insaciável pelo prazer que tem que ser satisfeito na comida.
irmãos, é complicado. Mais uma vez nós vamos caminhar numa linha muito tênue da obesidade. Tem pessoas que são gordas, são obesas, porque existe um distúrbio alimentar, uma doença que precisa ser tratada. Mas muitas pessoas estão acima do peso porque comem mais do que precisam, mais do que necessitam. E mais uma vez eu digo para vocês, o chapéu caiu em mim como uma lua. Perfeito. Porque eu não me lembro, talvez, a última vez que eu comi, porque eu realmente estava com fome. A gente come tantas vezes durante o dia que não chega a sentir fome. É verdade. Estou mentindo. A gente come antes de sentir fome. Deu vontade de comer, vai lá e come. Deu vontade de comer, de novo vai lá e come. Chega 9 horas da manhã, dá vontade de comer, come. Chega 3 horas da tarde, dá vontade de comer, come. Deu 4 horas da tarde, dá vontade de comer, come. A comida está em abundância para nós. Não nos falta nada. Pelo menos aqui, para vocês que eu estou olhando, eu tenho certeza que não falta. Então a gente tem acesso à comida a hora que bem deseja. Então ninguém espera mais sentir fome para comer. Então come mais do que precisa realmente. E a obesidade é fruto dessa busca desenfreada pela alimentação. E mais uma vez eu digo, vou deixar muito bem claro, não são todos. Existe o problema do distúrbio, de pessoas que estão enfrentando problemas, doenças, que precisam de ajuda médica. Você não vai olhar para o irmão e ver que é gordo e dizer assim, olha ali, um guloso. Não é assim, meus irmãos, pelo amor de Deus. Olhe para si. A palavra é para fazer você olhar para si mesmo e não para o próximo. Deus nos motiva. Tem uma frase que Aslan fala para Lúcia em As Crônicas de Nárnia, que para mim se tornou um hino, uma frase de cabeceira, para escrever na minha escrivania onde eu estudo. Quando Lúcia pergunta sobre Susana, a irmã dela, Aslan fala para ela, cada um é contado a sua própria história. Em Um Cavalo e o Seu Menino, ele fala novamente, a cada um é contado a sua própria história. Então a Bíblia vem falar com você, e não fazer você olhar para o lado e julgar o comportamento do seu irmão. Amém? Não vamos sair daqui chamando ninguém de guloso. Eu quero que vocês saiam daqui se achando guloso. Uma quarta característica é que ela é insaciável. Por que que uma pessoa gulosa é insaciável? A pregação nem estava tão boa, mas com esse sonzinho. Todas as pessoas têm dentro de si, irmão, um vazio que precisa ser preenchido. Um vazio deixado por Deus para ser preenchido por Ele mesmo. É proposital, esse vazio existencial que o homem busca encontrar durante toda a sua vida e que ele só vai encontrar no relacionamento com Deus. Esse desejo de encontrar completude, onde ele só encontra em Deus, é um vazio que Deus mesmo deixou ali. Esse é o meu lugar de habitação em ti. E esse lugar de habitação de Deus que há dentro de cada um de nós não pode ser habitado por outra coisa. Não pode ser habitado por mais nada. Santo Agostinho falava que há um vazio dentro da gente, um buraco dentro da gente do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por Ele. Um buraco eterno, que só pode ser preenchido pela eternidade, que só pode ser preenchido por quem é eterno. Não pode ser preenchido por coisas terrenas. Por que que um guloso ele é insaciável? Porque um guloso busca preencher esse vazio existencial na satisfação dos seus desejos, que nesse caso é a comida. E como esse buraco, esse vazio só pode ser preenchido por Deus, a busca pelas eu ia falar saciedade, mas nem existe essa palavra, né? Pela satisfação, existe? Não, né? A busca pela satisfação na comida se torna uma busca insaciável, uma busca pelo vazio, uma busca pelo inalcançável, porque essa comida, esse alimento nunca vai preencher um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Ou seja, se torna uma pessoa insaciável. As consequências são terríveis dessa busca, porque vai desencadear muitos outros transtornos, quando você tenta preencher algo com algo que não pode preencher. Um guloso, ele se torna insaciável. E uma quinta característica é que uma pessoa gulosa, ela manifesta falta de fé. Expressa em sua atitude a falta de confiança de que não vai faltar comida
quando ela precisar novamente. Lembra dos hebreus lá no deserto, quando Deus falou, pega o maná somente para o dia de hoje. Lembra? E eles tinham que colher o maná somente para o mesmo dia. No próximo dia caía novamente, eles pegavam. Teve uma galerinha lá, guloso, uns gulosos lá, que pegaram, vamos guardar para amanhã. Talvez com medo que no outro dia não tivesse. E é isso que Deus quer trabalhar na gente. O sentimento de satisfação nele mesmo. Confiança, fé, esperança de que Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Se Ele falou que vai chover maná no próximo dia, vai chover maná no próximo dia. E eu vou me apegar a essa promessa com toda a esperança que é em mim. E o guloso manifesta em suas atitudes essa falta de esperança. Quer ver um exemplo bem legal? Festinha de aniversário. Meu Deus. Vou até tomar água. Festinha de aniversário, meu irmão. Você vai na festinha, existem dois sentimentos distintos. O primeiro é que você vai, né? Vou comer bastante. Esse docinho tá bom, meu irmão. Tá gostoso, cajuzinho. Vou comer bastante, porque depois não sei quando é que vai ter de novo. Todo mundo já pensou isso, meu irmão. Você não é mais santo que ninguém aqui, ninguém é mais santo que ninguém. Todo mundo já pensou, vou comer bastante, porque quando é que vai ter outra festinha de aniversário dela? Principalmente quando tem aqueles docinhos. Tem umas não é loja que fala, como é que quem faz docinho, confeitaria. Tem umas aí que faz uns docinhos assim, bonitinho, todo especial. Ali é para acabar com o guloso. Aí a gente quer comer, vou comer porque eu não sei quando é que vai ter de novo. Não é verdade? Aí você come. Quando não aguenta mais, não estou cheio, não aguento mais. Aí, se é uma festinha mais organizada, tem até não consegue levar para casa, né? Aí fica com vergonha. Aí no outro dia, mesmo tendo comido demais, sem até não aguentar mais, no outro dia vem um sentimento, poderia ter comido um pouquinho mais. É verdade. Hã? Eu sei, porque eu também sinto sair toda a vida. Poderia ter comido um pouquinho mais, porque é um desejo insaciável, meu. Essa daí veio do céu. Falta de fé, meu irmão, que daqui a pouco Deus vai levantar alguém para te convidar para outra festinha. Com um docinho mais gostoso ainda. Fica tranquilo, come o suficiente, vai para casa, descansa, que daqui a pouco Deus levanta alguém para te convidar para outra festinha de aniversário. Tá cheio aí, ó. Se eu for comer salgadinho, todo mundo que está fazendo aniversário aqui, eu engordo 10 quilos. Tem que pedir para eles parar. Tem que pedir para os aniversariantes parar de dar festinha, né? Se tivesse um salgadinho para cada parabéns que a gente dá no grupo, você já está rindo. Então, a pessoa gulosa geralmente manifesta a falta de fé, falta de esperança, a incredulidade de que Deus pode suprir as necessidades sempre que essa necessidade surgir. Uma sexta característica é que a glutonaria é uma forma de idolatria. E nesse texto, e nesse item, nessa característica, eu entro no texto que a gente leu, em que Paulo fala que os deuses deles são o seu próprio ventre. Porque a glutonaria é um ato de idolatria. A definição de idolatria é a substituição da adoração a Deus por seres ou coisas criadas. Criação de estátuas para reverenciá-las ou atribuir características divinas a objetos ou seres criados. E ele fala no capítulo 19, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago. Escravos do desejo. O servo, meu irmão, ele não faz aquilo que ele quer, ele faz aquilo que o seu Senhor manda. Ele não faz aquilo que ele entende que é certo, ou aquilo que ele quer, ele faz aquilo que o Senhor dele manda, ou seja, ele é escravo dos desejos dos seus senhores. Paulo está falando que essas pessoas são escravas dos desejos do seu estômago.
Os desejos da carne. Uma pessoa gulosa pode manifestar a idolatria atribuindo ao alimento, à alimentação, uma característica que você só pode encontrar em Deus, que é a de provedor, que é a de pacificador. Porque quando você pega e busca na comida o alívio para os seus anseios, você está colocando na satisfação desse desejo uma coisa que você só pode encontrar em Deus. Só Deus pode trazer esse descanso. Só Deus pode trazer esse alívio. Só Deus pode trazer paz para a sua alma. Não é a satisfação de um desejo. Quando você coloca na comida, na satisfação do desejo de comer, o descanso por um dia cansativo, quando você chega em casa cansado, estressado, e você pensa, vou sair, vou fazer um lanche para me sentir melhor. Você está atribuindo ao fato de fazer um lanche algo que só Deus pode te dar. Você vai comer ali na hora, que dali vai ser um momento de satisfação, mas esse vazio, essa paz que excede todo o entendimento, não vai vir na satisfação de um desejo, é no seu relacionamento com Deus. É Cristo que traz a paz, é Ele que nos chama de volta, é Ele que nos resgata do mundo de pecado. Então a gente está cada vez tentando se aprofundar e mais no pecado, para se livrar do pecado. É como se quisesse se limpar da lama tomando banho num lamaçal. Quando a água limpa, a água pura, a água da vida está sendo nos oferecida gratuitamente. Buscar em Deus a satisfação para os nossos anseios. Buscar em Deus a paz que excede todo o entendimento. Buscar em Deus a tranquilidade que nós tanto necessitamos. Buscar em Deus o descanso que nós precisamos depois de um dia estressante. Buscar em Deus e em Cristo a cura para os nossos relacionamentos. Buscar em Cristo a cura para as nossas insatisfações. Buscar em Jesus a cura para as nossas decepções. Colocar esse fardo de ser curado por isso em alguma coisa é injusto consigo mesmo. É injusto com você mesmo. Porque você vai se tornar uma pessoa insaciável, buscando satisfação em algo que não vai te satisfazer. Isso vai trazer sérias complicações psicológicas para vocês, frustrações seríssimas. Talvez você vai entrar numa depressão profunda, talvez daqui a pouco você vai achar que Deus não te ama, porque você vive frustrado, mas porque você está buscando satisfação em algo que não pode te dar satisfação. Você está buscando a paz no olho do furacão. Apesar de que no olho do furacão é calmo, mas não é ali, é em Cristo, é no seu relacionamento com Ele. Portanto, meus irmãos, se agarrar a essa esperança que escorre por entre os dedos é um ato de idolatria, porque a esperança viva, a salvadora, a sólida, a concreta, vem de Cristo. E ela está sendo nos oferecida gratuitamente. E a gente está pegando a esperança vazia, líquida, que escorre por entre os dedos. E como lutar contra isso? Como lutar contra esse pecado? A virtude capital que se opõe a esse pecado é a moderação. A moderação que a gente pode alcançar lutando contra esse hábito, com algumas dicas que a própria Bíblia nos dá. Portanto, meus irmãos, não estamos falando de uma ação específica, mas de princípios. Quando a gente fala sobre gula, a gente não está falando só sobre comer. A gente está falando sobre um princípio que é quebrado em um hábito. Você viu que há muitos princípios sendo quebrados em um único hábito. A idolatria. Deus nos proibiu de sermos idólatras. E quebramos isso quando comemos. Colocar a nossa esperança em outro Deus que não o nosso
verdadeiro Deus. Achar que um desejo, né, pode satisfazer os meus anseios mais profundos, que não Deus, que com uma única palavra criou os céus e a terra. Portanto, quando você se sentir ansioso, o que você deve fazer? Vou comer um lanche, vou comer um prato que eu tanto gosto? Não. Busque se relacionar com Cristo, busque ouvir a voz de Deus. Ele tem a solução para os seus problemas. Tenha um lugar na sua casa, um restaurante espiritual. Aquele que você vai para não encher o estômago, mas que você vai para encher o seu espírito. Aquele cantinho onde você se refugia lá, onde você pode ficar por alguns minutos sozinho e recarregar as suas baterias. Conversar com Deus, derramar sobre Ele sobre as suas ansiedades, os seus desgostos, as suas frustrações, o seu cansaço físico também. Ele pode restaurar tudo na sua vida. E a primeira atitude que nós podemos ter é reconhecer o pecado. Pegar tudo que foi dito, abraçar para si. Eu sou assim, aqui eu sou mais fraco, aqui eu sou mais forte. Atribuir a si mesmo esses pontos. Aonde que eu estou falhando mais? Aonde que esse pecado está me atingindo com mais força? É quando eu estou ansioso? É quando eu discuto com alguém? É quando alguém briga comigo? É quando eu não sou aceito em algum lugar? Né? Porque é quando eu não me sinto amado? É quando eu não sou valorizado no meu trabalho? E reconheça em si mesmo esse pecado e busque a solução no seu relacionamento com Cristo. Uma segunda dica é buscar ajuda espiritual. Às vezes, meus irmãos, a gente está tão abalado, está tão machucado, está tão derrubado, que a gente não consegue mais nem orar. A gente vai orar e fica ali 5, 10, 15 minutos, ora por 2 minutos, depois não tem mais palavras. E sai dali mesmo sem dizer um amém. É por isso que nós somos um corpo. Você precisa buscar ajuda. Vocês têm pastores, vocês têm lideranças nas suas igrejas, você tem um irmão do seu lado, que você pode ligar para ele a qualquer hora do dia e dizer assim: ora comigo, estou passando por um problema. Você precisa ter pessoas com quem você possa compartilhar os seus medos, os seus pecados, sem medo de ser julgado. Mas encontrar em alguém aquela companhia para oração, para cura espiritual. Você não é sozinho. Não foi Cristo que, quando foi orar, levou os 3 com ele e falou assim: vocês não conseguiram orar comigo, nem chamando alguém para orar junto, pelos seus medos. Então, uma dica muito importante é que a gente busque ajuda espiritual. Uma terceira dica é o jejum. O jejum é complicado. O problema, meus irmãos, é que o jejum não é feito para te matar de fome. O jejum não é a abstinência, preste bem atenção nisso. O jejum não é a abstinência da comida que você precisa para satisfazer uma necessidade, que é a fome. O jejum é a abstinência da comida que você usa para satisfazer um desejo. Não é você sentir fome até morrer. É você matar o desejo da carne, não a necessidade da sua carne. Você precisa comer, essa necessidade foi colocada aí por Deus. Você precisa da comida para retirar os nutrientes e a energia para viver. Agora o jejum é feito para matar o desejo da sua carne e não a necessidade da sua carne. Então no jejum você tem que eliminar não a comida que você precisa, mas a comida que você deseja. E aí é muito importante você pensar que a glutonaria não está só relacionada à quantidade, mas à qualidade da comida que você come. Às vezes você diz que está com fome, mas você não come um arroz com feijão. Você quer ir no restaurante, comer a melhor comida que tem lá. Ah, você está com fome, a sua mãe oferece um café com pão e margarina? Não, eu quero comer um x-salada. Às vezes você está com fome, oferece um arroz, feijão e ovo? Não, mas eu quero comer um tipo de carne.
Ou às vezes oferece o arroz, aceita, mas tem que ser o arroz exatamente como você quer, porque senão você não come. Então você não está tentando satisfazer uma necessidade, mas um desejo. Pegou? Quantos de nós, meus irmãos, não tem satisfeito as nossas necessidades com a comida, mas somente os nossos desejos? Mesmo quando você sente fome, você se recusa a comer uma comida que não esteja exatamente do jeito que você gosta. Principalmente nessa geração, onde a gente tem mais recurso, a comida está em abundância. Então o filho come o que quer, porque o pai tem condições de dar aquilo que ele quer. Irmãos, quando eu era pequeno, eu sentava na mesa, se não tivesse com fome, não comia. Não tinha essa. Eu não quero comer isso aqui. Ficava ali 5 minutos. Não sei se vocês assim, o pai deixava na mesa, 5 minutos, 10 minutos, todo mundo terminou de comer. Não comeu? Sai da mesa, só na janta. Aí tu escolheu, tu comia aqui dali, eu tu urrava, até na janta. Na janta, meu irmão, tu ia comer o mesmo arroz que tu deixou meio-dia. Porque daí tu ia aprender a satisfazer uma necessidade, não um desejo. Poderia ter comido o arroz quentinho, vai comer arrequentado. Muitas vezes é isso que Deus está fazendo com a gente. Poderia comer na hora o melhor que Deus tem para aquela hora. Mas porque você recusa, você vai ter que comer a mesma coisa depois de um tempo. Para aprender que mais importante é satisfazer as necessidades do que um desejo. Que muito mais importante é tu matar os desejos da sua carne do que as necessidades da sua carne. Eu não faço jejum, meu irmão, porque eu sinto dor de cabeça. Desculpa, meu irmão. Deus não quer que você ultrapasse os seus limites. Mas Ele quer que você mate o desejo da sua carne. Para que você coloque a satisfação da sua vida somente nele. Não na comida. E muita gente fala assim, eu vou fazer jejum de videogame. Não vale. Vou fazer jejum de Netflix. Não vale, irmão, não vale. Porque é muito fácil fazer jejum de videogame, muito fácil fazer jejum de Netflix, fazer jejum de andar de moto. Muito fácil isso aí, meu irmão. Porque isso são desejos que não te matam. Agora, a maior necessidade que há em você é a comida. Essa aí que... Por isso que Paulo fala, o Deus deles é o estômago. Sabe qual é um costume que eles tinham na Roma antiga sobre a glutonaria? Se prepara para ficar com nojo. E tem que ficar mesmo, que tem que ser impactante. Eles tinham o desejo, eles tinham o costume de comer, eles sentavam, e a festa deles era regada a muito vinho e muita comida. Comiam. Quando eles não aguentavam mais, eles tinham um recipiente que eles botavam do lado da mesa, que se chamava vomitório. Eles vomitavam para poder comer mais. Tamanho era o desejo de comer, de satisfazer os seus desejos. Não comiam porque precisavam, comiam porque desejavam. Então vomitavam para poder comer mais. Comiam, vomitavam o vomitório. É para você sentir nojo mesmo. Para a gente só falta isso. Irmãos, e para encerrar, e a gente encerra aqui, se o irmão quiser subir aqui em cima para a gente encerrar o culto, louvando a Deus, eu vou dizer que você precisa, como última dica para vencer esse hábito, é ajuda médica. Você busca tudo isso que a gente falou, mas não se esqueça que os médicos são levantados por Deus. A medicina nos foi dada por Deus para nos auxiliar. Se você, tome cuidado, meus irmãos. Você precisa ter discernimento de como você é. Cuidado. Você pode estar sofrendo um problema espiritual, mas você também pode estar problema. Eu não sei se fala um problema físico ou biológico. Como é que se fala? Não sei. Uma doença. Uma doença, né? Uma doença física. Até porque o pecado também é físico, né? Porque ele atinge, ele reverbera na nossa carne. Então tome cuidado. Preste atenção à sua vida espiritual e à sua saúde física. Busque ajuda espiritual nos seus irmãos, pastores, nas suas lideranças, nos seus colegas. Mas ajude
a se observar e observar a pessoa, ver se ela não tem nenhum distúrbio, que talvez ela precise de uma ajuda médica. Direcionar as pessoas, meus irmãos, ao talvez buscar um médico, também é ser usado por Deus, sabia? É ser usado por Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês, que essa palavra pode ter servido para vocês assim como serviu para mim. Sou muito grato a Deus por essa série de pregações que nós estamos fazendo, por Ele ter colocado no coração da liderança do Aviva Jovem, ter feito isso por nós. Porque eu particularmente tenho aprendido muito, tenho tentado colocar isso na prática, né, na minha vida prática. Estou tentando trazer todos esses ensinamentos para mim, para tentar ser uma pessoa melhor. Eu quero experimentar Cristo em mim, eu quero experimentar a vida dele em mim, e eu tenho que ser mais parecido com Ele. Amém? Deus abençoe vocês. Vou convidar o pastor Eliseu para fazer uma oração, pastor Eliseu, para a gente encerrar. Depois que a gente encerrar, meus irmãos, depois eles vão cantar um louvor, e depois do louvor a gente está despedido. Amém? Pastor Eliseu, faça o favor. A gente vai orar junto com o nosso pastor, vai cantar junto com os nossos irmãos, e depois nós vamos para casa. Mas não vá sem cancelar, sem dar um abraço no seu irmão. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado pela atenção. Amém. Graças e paz, amados. Se ponham em pé, vamos orar. Todos comeram essa palavra? Se você ouviu, né? Se você não comer a comidinha fresquinha hoje, você vai ter que comer depois. A gente fala assim, mas isso aqui, eu não me incluo nisso, mas isso aí é para você comer hoje, exatamente para você não, em outras palavras, pecar amanhã, né? É um alerta, é um sinal, é um toque, ó. Então nessa oração, ore para você mesmo. Ore para você mesmo. Agradeça a Deus por você não estar nessas condições. Se você estiver, ore a Deus para que você seja curado disso. E ore para aquela pessoa que talvez você falou, mas ele é um guloso, ele é um glutão. Mas você não sabe quais são as necessidades dele. Aí você já julgou, Então, vamos orar. Feche seus olhos, ore. Depois eu me uno com você em oração. Senhor Deus, muitas vezes nós tropeçamos, muitas vezes nós pecamos, porque ignoramos a Tua palavra que diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E muitas vezes nós lançamos algumas ansiedades, Pai, e não lançamos toda a nossa ansiedade. E aí essa ansiedade, ela se torna um desejo, e esse desejo torna algo compulsivo, e ele vai avançando, e não somente nós somos prejudicados, mas outras pessoas também são prejudicadas, pessoas à nossa volta são prejudicadas, a igreja também sofre com isso, a nossa família sofre com isso, o nosso cônjuge sofre com isso, os nossos filhos sofrem com isso. Então, Pai, que nós atentemos para a Tua palavra. Ó Deus, como eu costumo dizer, que o Senhor não lança a Tua palavra ao vento. Não. Se o Senhor enviou a palavra hoje,
É porque alguém precisava ouvir ela. É porque nós precisávamos ouvir. Mesmo que talvez não estejamos na condição, Senhor, mas nós precisamos dela para refletir, para pensar, para amadurecer um pouco mais, para crescer um pouco mais. Obrigado, Senhor, por esse tempo que passamos aqui. Obrigado pelos louvores que foram entoados. E obrigado por mais esse tempo que estaremos louvando ao Senhor, Pai. Possamos sair daqui com o coração agradecido, com o coração grato ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor vai fazer. É a nossa oração, é a nossa gratidão, em nome de Jesus. Não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Somente esperar no que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Precisa entender o que Deus está falando. Aleluia. Quando Ele fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Basta somente esperar no que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Vamos tornar então louco. Vamos ver, simplesmente louco. Tá chorando.
Deus te abençoe, meu irmão.